Para esse jogo, vamos conversar aí sobre essa partida, porque é o que eu sempre falo com vocês, né? Eu tô aqui, início de temporada, eu sempre friso que, na minha opinião, é muito mais para formar um time, principalmente se tratando de um momento em que o Vasco tá numa SAF, onde o Vasco tá na sua 11ª contratação, o Manu Capasso. Sei que vocês vão me perguntar sobre isso. Ele, inclusive, assistiu ao jogo hoje entre o Fluminense e Vasco no Maracanã, chegou ao Rio de Janeiro, faz exames nessa semana, um jogador que chega aí por cerca de 7 milhões de reais por 50% dos direitos dele. O Vasco comprou ele junto ao Atlético Tucumã. É um jogador de 26 anos que foi um dos melhores atletas do Campeonato Argentino, um dos melhores zagueiros do Campeonato Argentino na temporada passada, e ele esteve presente no Maracanã, então é mais um reforço do Vasco da Gama. Dito isso, vamos por partes, né? Primeiro a gente tem que lembrar que o Fluminense é uma equipe completamente formada, vamos dizer assim. O Fernando Diniz está caminhando para um ano de trabalho. Esse Fluminense já tem muito mais de um ano de trabalho. É um time que frequentemente está na Libertadores ou na pré-Libertadores. É um time que realmente tem cara, tem jogo. E hoje, cara, eu acho que um dos pontos que a gente pode lamentar aqui em relação à partida do Vasco, principalmente, é que o Fluminense passou longe de jogar o que o bom time do Fluminense sabe jogar de bola. Eu lamento muito isso, porque o Vasco, cara, no primeiro tempo, de verdade, fez um jogo muito melhor do que o do Fluminense. Eu falo isso de forma tranquila. E mesmo com desfalques do Robson, do Figueiredo, do Jair, que só esses três, não digo nem o Robson, mas o Figueiredo e o Jair fazem muita diferença pro Vasco da Gama, principalmente o Jair. Acabou sentindo um desconforto muscular, já está em tratamento, segundo a assessoria do Vasco. Essa foi uma informação, inclusive, que a gente trouxe em primeira mão logo nessa manhã, além do Alex Teixeira titular, e algumas surpresas nesse time do Barbieri, né? Ele escalou o Galarza, o Barros e o Rodrigo por conta da saída do Jair. O De Luca sofreu uma virose também, então não treinou nos últimos 2 dias e por isso ele não foi o titular. Então jogou o Rodrigo de primeiro volante, o Galarza na ponta esquerda, vamos dizer assim, na meia esquerda, também como um volante, e na ponta direita o Barros, na ponta direita que eu digo, claro, né, gente, do meio campo. E isso, cara, pra ser muito sincero, ajudou o Vasco. O Vasco teve fôlego no primeiro tempo. Esses 3 caras, eles conseguiam formar uma trinca de meio campo, e na minha visão, falando de futebol moderno, é a formação que mais me agrada, tá? Um 4-3-3, que é quando os meias, que são essenciais na partida, conseguem atacar e defender, conseguem recompor e conseguem também serem importantes lá na frente, tá? Então o Vasco da Gama sufocou o Fluminense. O Fluminense não conseguia fazer o jogo costumeiro dele, que era de aproximação. O Fernando Diniz balança muito esses times. O time do Fernando Diniz tem essa característica de povoar um setor do campo, o setor que tá a bola, e o Vasco não deixou o Fluminense jogar no primeiro tempo. Queria que vocês me falassem, quem foi o principal jogador do Fluminense no primeiro tempo? Eu tenho certeza que foi o goleiro Fábio. Eu não tenho dúvida disso. Ou eu tô errado? Interajam aí no chat comigo, vem deixando o seu like, que é muito importante. Estamos aí voltando com 500 pessoas aí simultâneas, muito legal, muito obrigado. Deixe seu like. É mentira? Ou o Fábio foi o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo? É claro que foi. O Vasco fez um jogo melhor. O que eu digo de sufocar? Gente, sufocar não é fazer um grande jogo de controle, não. Sufocar é na marcação. É fazer a pressão pós-perda. É colocar em dois jogadores numa bola só. O Vasco conseguiu preencher espaço. O Fluminense não jogou no primeiro tempo. A realidade é essa. E aí eu analiso que, até pelo Fluminense não conhecer esse time do Vasco, que é um time em formação, isso tenha criado dificuldades pro time do Fluminense. Porque o Fluminense não sabia o que esperar. Como é que o Vasco ataca? Com um meio diferente. Um meio diferente, totalmente diferente de tudo que a gente viu na temporada do Vasco. E o Barros foi bem, o Galarza com a bola foi muito mal, mas sem a bola ele conseguiu compor ali defensivamente. O Rodrigo, cara, lamento muito pelo Rodrigo. Muito pelo Rodrigo, porque ele fazia uma ótima partida até ele entregar o gol pro Cano. É outra coisa que eu quero saber de vocês, eu tô mentindo? O Rodrigo fazia uma ótima partida. O jogador que conseguia sair com toques rápidos, mordeu quando tinha que morder, protegeu a zaga, só que numa desatenção ele acabou dando o gol pro Cano. E passando para a parte defensiva ali, a linha de zaga, o Lucas Piton e também o Pumita a todo momento subiam e subiam com consciência. Porque quando eles precisavam
de suporte na defesa, ficavam o Galarza, ficava o Barros e o Rodrigo. Ou subia só um do meio campo e os pontas atacavam. Então o Vasco atacava como? Se estava do lado direito, atacava com o Pumita, com o Peck, com um dos meias. O Alex Teixeira se aproximava pelo meio também para dar opção. E o Pedro Raul. Quando atacava pela esquerda, a mesma coisa, só que com o Piton. Aí quem subia era o Galarza. Na direita quem subia era o Barros. Só que sempre ficava um para dar esse suporte para os laterais. E os dois laterais toda hora espetavam muito bem. Se você for perceber, o lance que o Léo lança, faz o lançamento pro Pumita, o Pumita consegue criar uma grande chance ali. Ele espeta na direita, consegue ganhar na cabeça, o Pedro Raul acaba cabeceando, o Nino atrapalha ele, esse é o lance polêmico assim do jogo, mas que na minha opinião não foi pênalti. Vocês sabem que eu sou muito tranquilo e muito claro aqui. Pra mim não foi pênalti, de forma alguma, foi uma disputa normal de bola. O Nino disputa no tronco e talvez o Pedro Raul, por ter focado bastante na bola e não ter percebido que o Nino estava chegando, o Pedro Raul não percebeu. E logo em sequência, o Alex Teixeira acabou também tomando uma decisão errada. Eu vou falar muito do Alex Teixeira hoje, porque ele deveria ter dado essa bola para trás. Ele tentou finalizar direto com a perna que não é boa dele, que é a perna esquerda, e ele deveria ter dado essa bola para trás. Todo mundo que tá mandando superchat, rapaziada, eu já vou ver. Só terminar a análise e depois vou ver todos os superchats de vocês, tá? Muito obrigado aí, deixe seu like que é muito importante e vai chamando a galera para essa volta do canal do Pedrosa. Então, retornando ao que eu tava falando, apesar do Alex Teixeira ter errado nesse lance, o Alex Teixeira, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo. Ele, o Gabriel Peck e o Barro jogaram muito, os três, no primeiro tempo, mas pra mim, o Alex Teixeira continuou sendo destaque. Conseguiu construir por fora, dando opção de velocidade, inclusive em uma que ele até corta, o zagueiro do Fluminense chuta prensado, quase que é gol. Na outra, ele conseguiu construir dando a ultrapassagem para o Piton, o que é muito importante também, jogou muito bem o Alex Teixeira, construiu por dentro, construiu por fora, mostrou que está bem fisicamente, ou pelo menos se recuperando fisicamente, e era tudo que a torcida do Vasco esperava desse atleta. Então assim, o Alex Teixeira foi muito bem no primeiro tempo, esse é um ponto extremamente positivo e vale lembrar, jogou do lado esquerdo. Não jogou como camisa 10, não jogou atrás do Pedro Raul, jogou como ponta esquerda, o que não quer dizer que ele não possa construir por dentro. Ponta constrói por fora, ponta constrói por dentro. Ponta varia. E é o que o Peck tem feito durante essa temporada de forma maravilhosa. Maravilhosa. O Peck é o melhor jogador do Vasco na temporada 2023. E mais uma vez ele fez um bom jogo hoje. Quase fez um golaço numa defesa do Fábio. Entendeu? Então assim, pra ser muito sincero, eu acho que de forma geral, falando de primeiro tempo, o Vasco foi muito bem, cara. Foi muito bem. O Galarza foi o único que destoou tecnicamente. E o plano de jogo do Maurício Barbieri foi correto, tá? Eu acho que foi um plano de jogo extremamente consciente do que ele estava fazendo, com as peças que ele tinha, enfrentando um time formado, inclusive psicologicamente, vou falar isso mais pra frente, contra um time que está em formação. E aí vem o segundo tempo, tá? Dito isso, pra mim, uma partida muito boa do Vasco no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo pra gente poder comentar, talvez, claro, os tristes momentos onde o Barbieri foi muito infeliz, digamos assim. Mas repito, aqui não tem caça às bruxas, aqui não tem relativização da derrota. Tá falando bem de uma derrota. Não, gente. É só você parar pra pensar que o Campeonato Carioca é um laboratório extremamente importante, onde o Vasco teve o seu primeiro grande teste do ano, com o time completamente em formação e que foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente vai colocar aqui os pontos negativos que são inevitáveis, tá? O Fluminense já começou a equilibrar um pouquinho mais o jogo, porque ele começou a perceber que o Alex Teixeira estava muito solto, o Fernando Diniz colocou uma marcação mais forte no Alex Teixeira, até ele tomou uma pancada do Fábio, uma joelhada numa saída de bola, que não foi pênalti nem nada, mas acho que deu uma mexida com o Alex ali naquele momento. O meio-campo, o Galarza continuou errando muito, e depois que ele tomou o cartão amarelo, inclusive, ele acabou tendo mais medo ainda de jogar. O Galarza é um cara que pra mim tem muita disposição, muita mesmo. É um cara que tem pulmão pra caramba,
mas sinto muita dificuldade nele em tomar decisão. Ele é afobado, ele sai com a bola sozinho. É um cara que de fato precisa amadurecer muito nesse controle de bola e nessa tranquilidade dentro do jogo mesmo. É um garoto, é muito jovem, mas ele precisa ser mais tranquilo. Diferentemente do Barros, que parecia que já estava no profissional há muito tempo, fez uma partida muito honesta, muito consciente em tudo que ele tinha que fazer. E aí o Vasco tá bem, o jogo equilibrou ali no segundo tempo, até o momento que o Maurício Barbieri opta por tirar o Pedro Raul. O Pedro Raul tinha tido 2 chances no jogo, 2 chances consideradas, assim, na minha visão, claras. Que foi essa cabeçada do Nino que eu citei, onde ele disse claramente que naquele momento ali o Nino atrapalha, mas não o suficiente, não uma carga suficiente para ser pênalti. Desculpa, eu dei uma viajada aqui. E depois no lance, onde o Lucas Piton consegue fazer uma belíssima ultrapassagem e cruza pro Pedro Raul cabecear. E ali, cara, de verdade, pra mim já tinha sido gol. A minha sensação era que tinha sido gol. E eu falei, cara, não é possível que essa bola não entrou, mano. Sem sacanagem. O Vasco merecia o gol. O Vasco tava jogando melhor. E aí o Maurício Barbieri opta por tirar o Pedro Raul. Eu, antes de qualquer coisa, falei, cara, eu não tava lá, né? Eu tava em casa assistindo o jogo. Só vou estar lá no jogo contra o Botafogo, inclusive como repórter de campo. Eu falei, cara, não é possível. Ele deve ter sentido alguma coisa. Pedro Raul sentiu alguma coisa. E aí, só que quando o Pedro Raul sai, eu não sei se vocês repararam nisso, ele tá com uma cara assim... Tô errado? Falem comigo no chat. Vou aproveitar pra ler os superchats que me mandaram aqui. Ele faz uma cara meio assim... Tipo, me tirou? Tá ligado? Entenderam o que eu falei? Falta um primeiro volante, um zagueiro e pelo menos um meia. Fora o banco de reservas. Concordo, Gustavo. Concordo plenamente, irmão. Bem-vindo, Felipe Firmo, membro do canal aí, tamo junto. O que deixa triste é ser fevereiro e não ter nem 7 titulares. Ah, tem 7 titulares sim. Tem que montar o time ainda. É normal, mas te entendo. Tivemos somente o vacilo, espaço dado ao Cano no primeiro gol e o segundo gol simplesmente ele foi gênio. Pedro Raul não pode sair nem se for alguém que resolva. Pedro Magalhães, concordo, Pedro. Então, teve uma pessoa que me mandou um superchat também, antes de R$10 aqui, foi o Leandro Barros. Vasco muito melhor no jogo. Rodrigo não merecia a falha. Perfeito, o Leandro. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando aí o superchat. Voltando à linha de raciocínio. Ele sai assim, tipo... O que houve? Tá ligado? E eu também falei, porra, não é possível. Porque assim, o Pedro Raul, em qualquer circunstância, na minha visão, dificilmente ele vai sair do time do Vasco, porque pra mim, nesse elenco, ainda não tem um reserva do Pedro Raul. Pedro Raul é um cara que tá começando a temporada. Pedro Raul é um cara que ele tem que continuar jogando. E é um jogador que já marcou contra grandes times. Flamengo, Botafogo, não sei se já marcou contra o Fluminense. Mas enfim, o cara foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele entende como é que funcionam esses jogos. E cara, quando você tem um centroavante dessa maneira, desse calibre, e o Pedro Raul é um cara muito inteligente, você não pode tirar ele. Desculpa. No elenco que o Vasco tem hoje, você não pode tirar o Pedro Raul por opção técnica. A não ser que fosse uma questão fisiológica. E que eu acho muito difícil. Do próprio Pedro Raul querer sair num clássico contra o Fluminense, que estava 0-0 e que ele já tinha tido 2 boas oportunidades. Inclusive, eu até comentei isso no Twitter, para quem me acompanhou lá. Cara, o Cano estava apagado naquele momento. O Pedro Raul fazia uma partida melhor do que a do Cano. E não se tira o centroavante. O que aconteceu? Em uma falha, durante o jogo inteiro da linha defensiva do Vasco, o Cano, malandramente, e ali você vê como o cara é diferente. Eu não vou nem falar do segundo gol, porque é gol de gênio. O segundo gol é gol de gênio, dispensa comentário. Mas no primeiro gol, o Miranda tá marcando um dos jogadores do Fluminense, eu não lembro quem era agora, se era o Lima. A bola passa, o Pumita acaba olhando a bola, só que assim, ele olhou a bola, crente o quê? Que o Cano tava próximo dele. Ele achou que o Germancano tava próximo dele. E quando a bola passa, o Cano faz o quê? O que ele mais sabe fazer. E do lado do Pedro,
é o melhor centroavante do Brasil, disparadamente. Um dos melhores da América do Sul. Ele tá afastado. Ele tá quase lá no bico da área. Porque o Pumita tá crente que o Cano tá atrás dele. E não tá. O Pumita marca a bola, o Cano se afasta do Pumita. E com uma finalização surreal, faz um belíssimo gol. A bola quica ainda no Léo Jardim, mata o Léo Jardim. Quem tá falando que foi falha do Léo Jardim, desculpa. De bola não entende nada. De verdade. Porque além da pancada ter sido forte, ele ainda quica na frente do Léo Jardim. Tá? E aí, cara, eu acho que assim, depois daquilo ali, que você tira o Pedro Raul, depois daquele momento, você desmorona o time. E desmorona completamente. Porque o Vasco tinha uma referência, tinha um cara que em vários momentos, estava conseguindo segurar essa bola lá na frente. Inclusive, eu não sei se vocês viram, uma coisa que me incomoda muito. Já vou ler o teu, Matheus Santos. E obrigado, Gabriel Neves. Obrigado mesmo pelo carinho, meu parceiro. 26 meses aí sendo membro do canal. Não gostei do Peck sair. Cabia Aureliano e Peck juntos. Caberia. Vamos comentar isso. Mas só retornando aqui, já não estará na hora de testar o Aureliano como titular? Informação, tá? O Aureliano ainda tem um desequilíbrio muscular e por isso ele não aguenta 90 minutos. Talvez já no próximo jogo ele já possa jogar, tá? Então assim, voltando, eu acho que você não pode tirar o Pedro Raul nessa circunstância. Ele tá sendo uma referência dentro da área, ele tá sendo uma referência como pivô e até nas cobranças de laterais que o Vasco desperdiça em vários momentos, em vários e vários momentos. O Pedro Raul tá conseguindo ir lá na lateral e raspar essa bola. E ganhar o jogo. E ganhar espaço, ganhar campo. Então assim, repito, não estou aqui caçando bruxas. O Vasco é um time em formação. Foi o primeiro clássico do Barbieri à frente do Vasco. Foi o primeiro jogo do Vasco dentro da temporada. E nada disso vai passar despercebido. Agora, a leitura de jogo do Barbieri foi muito ruim. Foi muito equivocada. Caso ele não tenha outra justificativa pra isso, o que eu não sei, eu vou ser o primeiro aqui a falar. Não, gente, ó, o Pedro Raul sentiu alguma coisa, o Pedro Raul tinha esse problema aqui. Agora, se foi realmente por opção técnica, e aí eu vou confiar no meu amigo Thiago, que tava lá na reportagem de campo da Band, um abraço pro Thiago, inclusive, Thiago Carvalho, ele disse, opção do Barbieri. Eu tenho que acreditar na opção do Barbieri. Então, assim, foi mal. Foi mal o Barbieri. Depois ele ainda coloca o De Luca, que não muda nada no jogo, mas ele coloca o Nenê e o Aureliano, que nem entraram mal, não. O Nenê, pelo contrário, até entrou bem. Só que começaram a cruzar a bola na área. Então qual é o sentido de você cruzar a bola na área sem ter o seu centroavante de referência? Não consigo entender. O Ignaldo, tenho nada contra ele, mas ele não é centroavante de referência. Entendeu? Não é. Tá longe de ser. Tá longe de ser o centroavante de referência que a gente espera do Vasco. Gosto do Ignaldo, acho que ele funciona inclusive melhor carregando essa bola, como ele fez inclusive a jogada pro Nenê, e o Nenê acabou perdendo o gol de cara. Mas não fazia sentido tirar o Pedro Raul naquele momento e o Vasco perde o jogo ali, tá? Claro que não é só em um fator, mas um panorama do jogo, qualquer pessoa que estava enxergando o futebol, qualquer pessoa que estava vendo o jogo, onde o Vasco estava melhor na partida, percebe que o Vasco perdeu o jogo ali. Tá? Deixa eu ler mais alguns superchats para não me perder aqui. Obrigado aí todo mundo que mandou. Obrigado ao Matheus Santos. Obrigado ao Gabriel Neves. Um abraço aí pra Ellen, que tá enchendo o saco aí de vocês no chat. Ela é tricolor, minha amiga. Tá enchendo o saco, irmão. Enchendo o saco. Aí ela gosta, né? Já sofreu muito com o Vasco massacrando o Fluminense. Mas aí ela vai à forra. O Elian Costa Ribeiro. Vasco hoje, 2 erros e tomou 2 gols. E jogou um bom clássico para o momento que vive. Concordo, Elian. Concordo, tá? E digo mais, repito. O melhor jogador do Vasco, do Fluminense na partida, pra mim, além do Cano, que obviamente decidiu o jogo com 2 gols, foi o Fábio. O Fábio foi o cara que salvou o Fluminense de tomar os gols do Vasco. E salvou muito. Não foi pouco, não. Muito. Defesaças, entendeu? E assim, os 2 erros, pra mim, o mais crucial, o do Pumita, no momento em que o jogo tava empatado ainda. E depois, cara, infelizmente, o Rodrigo, que tava fazendo um excelente jogo,
dá a bola pro Cano e o Cano, de forma genial, faz um golaço no Maracanã. Deixa eu ver se vai passar a coletiva aqui no YouTube. Se for passar, a gente transmite aqui pra vocês. Ó, vai começar. A minha identidade visual... Já vai começar. Tá aqui. Já tá separado aqui. A minha identidade visual tá mudando. Vocês já viram aí que a capa mudou, que a foto de perfil mudou, que aqui a logozinha aqui embaixo, inclusive, já tá com o canal do Pedrosa também. E no próximo jogo eu já vou estar com tudo pronto, inclusive a abertura, as novas thumbs, tudinho, tá? Aspecto positivo hoje, Rafael, então, são vários, cara. São vários. Eu gostei muito do jogo do Alex Teixeira. Gostei muito dos garotos também, o Barros, o Rodrigo, apesar do erro do Rodrigo. Então, o Vasco perdeu contra um time que já estava formado, contra um time que, inclusive, psicologicamente, também está à frente do Vasco da Gama. O Fluminense sofreu, cara. Sofreu, mas em nenhum momento perdeu o prumo do jogo. Em nenhum momento o Fluminense ficou perdidão no jogo. Apesar do Vasco ter sido bem melhor no primeiro tempo.